da sessão da Comissão da Verdade. Está instalada a 32ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 17 de abril de 2013, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimento sobre o caso de Neide Alves dos Santos, morta em 7 de janeiro de 1976. Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Bom, antes da formação da mesa, nosso convidado, Dr. Luiz Carvalho Filho, Francisco Carvalho Filho, tudo de novo. Antes de compor a mesa, com o Dr. Luiz Francisco Carvalho Filho, integrante da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, segundo o relator do processo de Neide Alves dos Santos. Então, antes de compor a mesa e passarmos a ouvir o doutor Luiz Francisco, eu peço que a Vivian faça a leitura do memorial de Neide Alves dos Santos. Bom dia a todos e todas. Sou Vivian Mendes, assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Neide Alves dos Santos, morta em 7 de janeiro de 1976. Neide nasceu dia 12 de setembro de 1944, no Rio de Janeiro, e militava na organização política Partido Comunista Brasileiro, PCB. Neide nasceu em 12 de setembro de 44, no Rio de Janeiro, filha de Alexandre Alves dos Santos e Nair Alves dos Santos. Militante do PCB, teve como última ocupação profissional o trabalho como caixa de um supermercado. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. A família de Neide conviveu 21 longos anos com a versão policial de que ela se suicidara ao atear fogo ao próprio corpo. Ela deixou uma filha na época com 14 anos de idade. No início de 1975, Neide atuava no setor de propaganda do PCB, próximo ao ex-deputado potiguar Irã de Lima Pereira, desaparecido em 15 de janeiro daquele ano. Quando a repressão política comandava a Operação Radar, uma grande ofensiva do Exército iniciada em 1973 para dizimar a direção do PCB. Documentos oficiais confirmam que foi presa em 6 de fevereiro de 1975 e encaminhada para o DOI-CODE de São Paulo e depois para o DOPS do Rio de Janeiro. No DOPS, no Rio de Janeiro, foi identificada e fotografada em 21 de fevereiro de 1975. Ao ser solta, procurou seus familiares que moravam no Rio de Janeiro. Tinha sinais de tortura por todo o corpo. Foi internada em um hospital e depois voltou a trabalhar em São Paulo, quando teria sido novamente presa. O último contato mantido com os familiares foi no Natal de 1975. Em 8 de janeiro de 1976, a família ficou sabendo que ela havia morrido. De acordo com a versão apresentada pela polícia, Neide teria ateado fogo ao próprio corpo em praça pública e foi encaminhada por 2 pessoas não identificadas ao Hospital do Tatuapé. O laudo necroscópico foi assinado pelo legista Pércio José Ribeiro Carneiro, médico que assinou outros laudos de militantes assassinados pelos órgãos de repressão política. Ao contrário de outras vítimas do período, o seu nome não aparecia em nenhuma das listas ou dossiês de mortos e desaparecidos da ditadura efetuados pelos familiares. O relator Paulo Gustavo Gonet Branco, representante do Ministério Público na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos na época, indeferiu o pedido da família por considerar que, abre aspas, a morte por ateamento de fogo em si mesma em praça pública não preenche os requisitos da lei, fecha aspas. Luiz Francisco Carvalho Filho pediu vistas para analisar o caso. A partir daí, começou a ser esclarecido mais um dos crimes cometidos pela ditadura. Em seu voto pelo deferimento do caso, Carvalho Filho chama atenção para 2 particularidades: a versão de suicídio por fogo, tão incomum, e o contexto político da época. A morte de Neide aconteceu alguns dias antes do desfecho oficial da chamada crise Herzog, quando houve a morte de Manuel Fiel Filho. Autorizavam pelo menos uma desconfiança, abre aspas, não estaríamos diante de uma espécie de incidente ou de acidente
ocorrido no interior dos órgãos de repressão de São Paulo, dissimulado com sucesso para, por exemplo, evitar uma provável e severa reação presidencial? Fecha aspas. Conforme o relator, os indícios em seu conjunto bastam para formar uma convicção. Para aprofundar a apuração do caso, diversas diligências foram desencadeadas. Não foram encontrados boletins de ocorrência, inquérito policial, fichas clínicas de atendimento, notícias de jornal, mas surgiram evidências de que a ocorrência envolvendo Neide Alves dos Santos foi ocultada deliberadamente por agentes do poder público, o que só faz sentido diante da sua motivação política. A requisição de laudo de necropsia da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, obtida 1 ano após a solicitação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, traz, ao lado do nome de Neide, um sinal gráfico que aparece na requisição de laudos relacionados aos militantes da luta armada, típico da década de 1970, a letra T de, entre aspas, terrorista. Carvalho Filho observa ainda em seu voto que, à época, o PCB estava sendo desmantelado pela chamada Operação Radar. Neide era ligada a um dirigente desaparecido e a procura pelos desaparecidos começava a incomodar o regime. Além disso, observa, as condições eram favoráveis ao despiste burocrático que se efetivou. Família humilde, sem militância política, assustada e geograficamente distante. Quando os familiares souberam do fato, Neide Alves dos Santos já estava morta. Por todos os fatos levantados, Carvalho Filho concluiu, abre aspas, o relatório do DOP sobre a internação no hospital do Tatuapé indica que em poder da vítima foi encontrado um caderno de anotações, um caderno de anotações dizendo que a mesma pertence ao PCB, além de citar o mesmo cognome, entre aspas, constante do relatório reservado do DOI-CODE, Lúcia. Esta informação afasta qualquer dúvida referente à origem política do caso. Se não, porque Neide Alves dos Santos foi mantida sob vigilância direta durante pelo menos 10 dias, da madrugada de 31 de dezembro de 1975 a 9 de janeiro de 1976, quando foi sepultada. Ainda que permaneçam desconhecidas todas as circunstâncias do caso, a sua natureza política é cristalina, assim como as evidências de que ela se encontrava sob a vigilância de agentes da repressão. A morte não foi natural. A prova indiciária é suficiente para incluir o nome de Neide Alves dos Santos no rol das vítimas fatais da violência do regime militar e para os fins previstos na Lei 9.140 de 95. O conselheiro Paulo Gustavo Gonet Branco reconsiderou seu voto contrário apresentado na primeira apreciação do caso, de número 346/96, e o mesmo foi aprovado por unanimidade na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos em 2 de outubro de 1997. A fonte dessas informações foram extraídas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, de 64 a 85 do IEF. Bom, então pode acender a luz, né? E vamos levantar a tela e iniciar a audiência. Bom, então eu queria convidar o doutor Luiz Francisco para compor a mesa. Bom dia. Bom dia. Doutor Luiz, queria passar a palavra para o senhor, para que o senhor tivesse o tempo que o senhor achar necessário para fazer uma apresentação desse caso, do seu trabalho, e parabéns. Obrigado. Bom dia a todos. Eu considero esse caso da Neide um caso emblemático por 2 motivos. O primeiro deles é uma evidência de que nós temos muitos casos desconhecidos resultantes da violência política do regime. E segundo, é emblemático também porque demonstra um modelo de
um modelo de frustração burocrática do conhecimento daquilo que aconteceu. O caso da Neide, ele não fazia parte da relação de vítimas da ditadura militar organizada pelos próprios familiares. Isso é uma evidência da desmobilização política da sua família, etc. Mas, de qualquer forma, era um caso que estava à margem da preocupação de todos os grupos de direitos humanos, porque era simplesmente desconhecido. Ele reapareceu. O caso apareceu fundado num pedido da filha da Neide, nos últimos dias do prazo de inscrição, e instruído com praticamente nenhum tipo de documento. Como a comissão funcionava, a nossa comissão do Ministério da Justiça funcionava de maneira bastante articulada com a comissão de familiares, o pessoal do Rio de Janeiro identificou uma primeira documentação oriunda do arquivo do Rio de Janeiro, dando conta de que ela teria sido presa no início, um ano antes da sua morte. E esses documentos indicavam que ela era ligada a um desaparecido político, que era o Irã. Então, a partir daí, que se começou o trabalho. A versão oficial que foi assimilada, inclusive, pelos seus próprios familiares, era que ela teria se suicidado ateando fogo ao próprio corpo. E, por essa razão, o voto do Paulo Gonet indeferindo o pedido, porque não realmente, nestas circunstâncias, uma tentativa de suicídio em praça pública, como era descrito, não preencheria os requisitos legais, apesar de existir notícias de uma certa militância política dela. O que me chamou a atenção no caso, eu que sou advogado criminal, é a circunstância de que a tentativa de suicídio por fogo é um episódio raríssimo na literatura. Você encontra episódios bastante raros e com origem no fundamentalismo religioso, o que não fazia sentido com uma militante comunista. E então, de vez em quando, você vê cenas no Oriente, há casos entre budistas fundamentalistas, etc. Mas é um caso raríssimo por uma razão muito simples. Quer dizer, o fogo estabelece uma dor que o suicida procura evitar. Ele procura outros meios de suicídio menos dolorosos do que uma morte lenta e bastante sofrida. Por isso, eu pedi vista do processo. Imediatamente, eu percebi uma outra circunstância curiosa, que era a morte dela, em janeiro de 1976, estava situada entre dois acontecimentos políticos ligados ao Partido Comunista, a morte de Herzog e a morte do Manuel Fiel Filho. A morte do Herzog causou um trauma. Naquela época, você já tinha um movimento de oposição ao regime militar razoavelmente organizado e expandido. Não havia mais espaço para desaparecimento político. E então, incidentes como o do Herzog ou do Manuel Fiel Filho, eles teriam que ser relatados como de fato foram. Então, apareceu a versão de suicídio do Herzog, e isso causou uma crise bastante importante dentro do núcleo duro do regime militar, com uma divisão entre duas forças, uma força repressiva e uma força tentando limitar a ação dos agentes de segurança naquele momento. E essa crise culminou com a morte do Manuel Fiel Filho, como um segundo caso do DOI de São Paulo, e o afastamento do comandante da base militar de São Paulo naquela época pelo presidente Ernesto Geisel. Então, o caso da Neide estava entre esses dois acontecimentos. O que eu imaginei que poderia ter acontecido? Ter acontecido um incidente semelhante
mas havia uma circunstância favorável aos agentes da repressão, que eram a seguinte: primeiro, família pobre do Rio de Janeiro, desarticulada politicamente, ela sozinha, ela própria, Neide, aparentemente desarticulada, porque a base de contato dela era justamente um desaparecido, era o Irã. Não encontrei nenhum outro tipo de informação ligando ela a outros militantes do Partidão. E aí começou uma procura, que eu diria a vocês que a gente começou a atirar para todos os lados. Quer dizer, o primeiro lugar que a gente atirou foi para a Secretaria de Segurança Pública, pedindo informações. Isso foi uma luta para conseguir informações. Depois de um ano, essas informações chegaram, e, com isso, a gente conseguiu algum tipo de informação, quer dizer, onde é que ela foi internada num determinado hospital, foi identificada a data em que ela morreu efetivamente, e com requisição de laudos, etc. O segundo passo foi o Arquivo do Estado, quando se encontrou dentro dos documentos, entre os documentos que estavam relacionados à repressão do Partido Comunista, relatórios em que o nome de Neide, codinome Lúcia, apareciam também. Quer dizer, ela foi presa em fevereiro de 75, em agosto, setembro de 1975, ela era mencionada em relatórios, o que significava que ela continuava sendo objeto de interesse da repressão. Entre os documentos que surgiram no Arquivo do Estado, o mais interessante é um documento que eu não tinha conhecimento da existência deles. O que acontecia? O DOPS tinha um serviço que a gente chamaria de serviço noticioso da repressão. Todos os tipos de ocorrência eram registrados em pequenos extratos, batido à máquina. Então, foi assim: preso no âmbito do 13º Distrito, fulano de tal, portava uma arma. Era mensal, mas faziam. Neste caso, era dia a dia. Então, aparece o seguinte registro. Caso do 20º, eu vou até ler, porque é muito curioso a maneira em que eles falam. E esse documento faz um relato da ocorrência, dando todos os detalhes da militância política. Então, 5 horas e 10 minutos. Recebemos telex, número tal, do 28º Distrito Policial, informando que a ROE 2104, tendo como encarregado o aspirante oficial PM Queiroz, atendeu no pronto-socorro municipal do Tatuapé, às 4h10, ocorrência onde figura Neide Alves dos Santos, cognome Lúcia, que apresentava queimaduras e que, em poder da mesma, foi apreendido um caderno de anotações dizendo que a mesma pertence ao PCB. O presente caso foi atendido pelo 28º DP, do qual solicitamos a documentação, bem como o BO da ocorrência. Informamos o CIOP, segue telex. Quer dizer, então, aqui você já começava a ter alguns indícios, identificou-se o distrito policial. Então, nós fomos lá, pedimos certidão, tentando obter documentos da época. Não há o registro de instauração de um inquérito policial no 28º DP. E aí tem uma outra evidência das coisas que acontecem no Brasil. A certidão pega e fala assim: salientamos que, em virtude de rebelião de presos, todos os arquivos da época foram queimados durante a repressão e tal, porque puseram fogo, precisaram os bombeiros chegar, etc. Então, eu encontrei 2 vezes na mesma delegacia incêndios periódicos, entendeu? Quer dizer, era a maneira que eles tinham de limpar não só
coisas antigas, mas, enfim, as malandragens da polícia contemporâneas, quer dizer, desapareciam os arquivos a partir de uma rebelião de presos que passava a ser algo conveniente para o poder público naquela época. E, no Arquivo do Estado, tinha também um outro registro um outro extrato de notícia referente à Neide, que é a morte dela. E aí a gente encontra o seguinte: 20 horas e 40 minutos. Recebemos informação através do investigador de polícia em serviço no pronto-socorro municipal do Tatuapé que a paciente Neide Alves dos Santos faleceu às 19 horas. Feitas as comunicações de praxe, a divisão de ordem social não se interessou liberando o caso. E eu consegui 2 extratos, esses 2 extratos. Em um deles também tinha uma outra referência curiosa que envolveria que o 28º Distrito Policial na Zona Norte, de alguma maneira, trafegava pelos órgãos de repressão. Tem a prisão de uma pessoa armada, etc., e com a informação, assim, consultamos o DOI mandou liberar o rapaz. Quer dizer, então, existia uma relação de intimidade entre essa delegacia de bairro, digamos assim, e a polícia política. O passo seguinte, diante desses documentos do Partidão, esses documentos que estabeleceram a hora, quer dizer, ela foi socorrida no dia 30 de dezembro, morreu no dia 8, então nós tínhamos já datas para obter mais informações. Fui ao hospital, que hoje foi um hospital que acabou sendo privatizado, e também lá não existiam arquivos, apenas alguns livros. Encontrei o livro que registrava a internação dela, com a indicação de que iria para determinado andar. Determinado andar existia unidade de atendimento a pacientes queimados. Então, confirmava, de alguma maneira, essa informação de que haveria as queimaduras. E também o extrato de comunicação, que é bastante estranho, de comunicação do falecimento dela aos familiares. Essa informação é importante porque, primeiro, indica que sabiam que ela tinha familiares, sabia onde esses familiares estavam, e ela só foi avisada no dia seguinte à morte. A família só foi... e a família relata que recebeu um telefonema estranho de São Paulo, dizendo o seguinte: olha, se vocês... Ela está muito mal, não avisaram que ela teria morrido. Agora, se vocês não quiserem que ela seja enterrada como indigente, venham para São Paulo. Eles pegaram um avião, vieram para São Paulo, foram para o aeroporto, e, a partir desse instante, a partir da chegada da família, quer dizer, talvez esse telefonema tenha sido um ato de voluntarismo de alguém ali que estava vendo que aquela pessoa não estava tendo nenhum tipo de atenção. E, a partir desse momento, é que começaram os movimentos oficiais, ou seja, pedir laudo, mandar para o ML, pedir laudo, e etc. Porque ela foi enterrada, ela morreu dia 7, ela só foi enterrada dia 9. Teve esse intervalo de tempo em que ela ficou. A outra coisa que aparece, uma requisição de laudo do ML, aparece com a letra T grafada à mão, grande, de terrorista, coisa que estava, digamos, fora de moda naquela época, porque isso era o sinal da repressão de alguns anos antes, envolvendo a repressão à luta armada. Mas é sintomático que apareça aquela senha. Aquela senha tinha... Uma das finalidades era de direcionar para peritos que trabalhassem ligados à repressão, e o laudo da Neide também é um laudo de um perito que foi, inclusive, teve o seu CRM cassado, laudo do seu pai, em virtude de falsos laudos. Então, as coisas começavam a se encaixar de uma maneira muito firme, muito embora não se descobrisse o que aconteceu. A coisa mais surpreendente, na minha opinião, nesse caso, e aí mostra um modelo de despiste burocrático
de uma ocorrência, foi o seguinte: o mesmo delegado de polícia, que era um delegado aparentemente não ligado à repressão, pelo menos eu nunca ouvi e consultei outras pessoas que estiveram mais presentes na época da repressão política, ninguém tinha ouvido falar nele, mas ele faz 2 pedidos de laudo. Um desses pedidos, ele diz o seguinte: como se trata de morte natural, dispensa o laudo que seria encaminhado para o 28º DP. O 28º DP, que seria o distrito da ocorrência, e que nós não encontramos o registro de inquérito. É absolutamente insólito isso é o beabá da criminologia. Quer dizer, morte natural é morte natural. Quer dizer, qualquer morte que tenha características ou de acidente, ou de suicídio, ou de homicídio, ou de qualquer circunstância acidental, é considerado morte violenta, e para isso tem que ser feito um laudo, tá certo? No caso de suicídio, que não é mencionado, tentativa de homicídio no laudo, vai apenas uma inscrição queimaduras. O laudo do perito que analisa as queimaduras estabelece apenas a extensão das queimaduras, cerca de 70% do corpo, mas em nenhum momento responde a esclarecimentos básicos. Por exemplo, que tipo de queimadura? É líquido, é de contato, é de gás, é de vapor? Quer dizer, cada tipo de queimadura tem uma característica, e isso seria essencial para se apontar. Quer dizer, ele só fala em queimadura genericamente e não descreve as regiões em que ela aparece, onde elas são mais profundas, etc. Quer dizer, então, era um laudo que não teve a capacidade de esclarecer o tipo de ferimento que a Neide sofreu. Então, mas eu estava falando, existiam duas requisições de laudo, e a outra requisição era para o delegado era para que o laudo fosse remetido para um outro distrito policial. Distrito policial esse que seria o distrito da região do Hospital do Tatuapé, e que não tinha nada a ver com o caso. Então, um laudo que chegasse encaminhado para o 30º DP, sem existência de inquérito, sem relacionamento nenhum não iria para lugar nenhum e acabou desaparecendo. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. À época, fora o Hospital das Clínicas, o único hospital especializado em queimados era o do Tatuapé. Sim, sim. Por isso ela foi remetida para lá. Quer dizer, ela inclusive, a ocorrência, o 28º DP, eu não me lembro. 28º onde era? É Zona Norte, perto de Santana e Casa Verde ali. Então, quer dizer, ela foi levada daquela região para o Tatuapé, onde havia, sim, um setor de queimados, e onde ela foi atendida. E onde ela teria sido pega em casa? Não se sabe nenhuma circunstância Nem se foi na delegacia do que aconteceu. Quer dizer, se ela foi presa, se foi um acidente de trabalho, entre aspas, da polícia política. Quer dizer, não tem nenhuma informação. O que a gente conseguiu descobrir apenas é a conspiração para ocultar o acontecido. A partir daí, o que a gente fez? Quer dizer, a gente precisava ter detalhes da época. Então, eu pedi que a Comissão de Familiares do Rio de Janeiro ouvisse as últimas pessoas que mantiveram contato com ela, que vieram para o sepultamento, etc. Aí você começa a ver que as coisas fazem sentido. Eles explicam como é que foi o telefonema, o que aconteceu durante essas mais de 24 horas que ficaram em São Paulo. A família ficou permanentemente vigiada por agentes políticos, por policiais. Você consegue obter confirmações, por exemplo, estava num caixão fechado. De fato, você vai ver o caixão que foi adquirido pela família, tá, caixão lacrado. Certo? Quer dizer, então, todas as informações que a gente
que a gente tinha, eram pequenos detalhes, acabaram sendo confirmados. O cunhado dela foi a única pessoa que teve acesso ao corpo, mas mesmo assim muito rapidamente, quer dizer, e ele percebeu que o cabelo não estava chamuscado. Isso é, do ponto de vista pericial, um indicativo de que não era o fogo como a queimadura decorrente de contato direto com o fogo, o cabelo pegaria fogo, entendeu? Então, provavelmente, ou gás ou líquido. Então, são pequenos detalhes que ficaram em aberto. O passo seguinte é mais um passo de narrativa, quer dizer, eu achei que seria importante, nesse caso, situar o caso da Neide dentro da conjuntura política da época. Então, há livros que trazem relatos de autoridades militares desse período, dizendo o que aconteceu no caso Herzog, o que aconteceu no caso Manuel Fiel Filho, e aí fica muito claro, quer dizer, que o Geisel assumiu uma postura de reação ao DOI de São Paulo, pelo menos, de dizer o seguinte: olha, isso foi o último episódio, na próxima dança, tá certo? Então, o caso da Neide estava nesse momento e a sua ocultação teria esta utilidade política de não ter sido mais um caso de erro de execução do DOI, como aconteceria 10 dias depois com Manuel Fiel Filho. E aí o comandante do Exército é afastado diretamente pelo Geisel, sem comunicação ao alto comando. Quer dizer, existe toda uma narrativa nessa época que mostra que havia essa reação dentro do regime. A segunda coisa que eu fiz foi o seguinte: eu fui consultar a coleção de jornais populares da época, para ver se encontrava algum tipo de notícia. Então, peguei Folha da Tarde e o Notícias Populares. Peguei desde o dia em que ela teria sido acidentada até dias depois da morte. E você não vê nenhum relato, nem na Folha da Tarde, que era um órgão de imprensa que publicava muita notícia de origem policial, e o Notícias Populares, mas nenhuma notícia do caso da Neide, muito embora o caso da Neide fosse um caso absolutamente atrativo para jornais populares. Uma mulher que se mata ateando fogo ao próprio corpo, sendo militante comunista, seria a manchete de qualquer jornal popular da época. No entanto, não tem nenhum relato desse episódio. E mais do que isso, eu encontrei pequenos relatos de ocorrência envolvendo fogo naquele mesmo período. Fulano morreu queimado num acidente não sei aonde e tal. Quer dizer, então, você tinha notícias dando conta de acidentes com queimadura em casos muito mais corriqueiros, e não havia nenhuma referência ao caso da Neide, que poderia ter um interesse jornalístico muito maior. Doutor Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, eu queria anunciar a chegada do deputado João Paulo Rilo. Queria ver para a mesa aqui o tempo que você puder. Fica conosco aqui. Doutor Luiz Francisco, deputado João Paulo Rilo. Água minha, não? Senhor. Doutor, não, eu só afastei porque, às vezes, o movimento do braço. Doutor, eu não estou entendendo duas coisas. Qual é a relação com o Rio de Janeiro? A família, a gráfica era em São Paulo? Não, ela era... E a segunda, não, só para o senhor poder ficar mais à vontade para discorrer. Aí o senhor estava na comissão, tinha um relator designado, alguma coisa o senhor percebeu, e aí o senhor retomou a investigação, né? Então, sim, como hoje é um tipo de depoimento diferente, é um depoimento mais técnico, jurídico, criminal, vai ter outras características. Mas a gente precisa sempre saber a historinha, né? A história da militância, do local. Como que tinha essa intercorrência
do ICOD do Rio de Janeiro, São Paulo. Isso que se o senhor pudesse, eu sei que não é o centro e o objetivo dessa audiência. E depois, como que o senhor constatou e foi fazendo a revisão do caso? As informações que existem no processo é o seguinte: ela foi presa em São Paulo, porque ela era uma militante que era ligada ao Irã. Pelo que pode se depreender, parece que ela trabalhou com o Irã na casa dele. Tem um pouco essa informação. Quando o Irã desaparece, quando ela foi presa, em virtude do fato dela ser carioca, ela foi transferida para o Rio de Janeiro. Ela ficou presa cerca de uma semana, 10 dias, uma parte em São Paulo, foi levada para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que foram feitas as chamadas formalidades da prisão dela. Ela foi fotografada, foi fichada, então tem esses documentos. Aí, em relação ao Rio de Janeiro, o único registro que existe é esse, quer dizer, ela foi transferida de São Paulo, foi fichada, fotografada, etc., e depois foi solta. E ela volta para São Paulo. Ela foi torturada, aparentemente no Rio de Janeiro também. Ela foi hospitalizada, recebeu tratamento depois que foi solta. Ela tinha uma filha pequena, ela voltou para São Paulo sozinha e continuou em São Paulo. Ela estava numa fase, aparentemente, de rearranjo da vida dela. Ela tinha acabado de conseguir um emprego, ainda em dezembro, trabalhando como caixa de supermercado, num supermercado de Perdizes. Estaria feliz com isso, segundo o relato dos seus familiares. Eles conversaram por telefone no Natal daquele ano, e o plano dela era buscar a filha para morar em São Paulo com ela, agora que ela tinha retomado emprego, etc, etc, etc. Só que ela, neste final de ano, dia 30, ela desaparece, não aparece, não dá nenhuma notícia no Réveillon e aparece morta no dia 7 de janeiro. Então, esta é um pouco a trajetória que nós temos de oficial. O que aconteceu? Se ela foi presa? Se ela foi presa pelo DOI? Se ela foi presa pelo 28º? O que é essa ocorrência essa ocorrência de queimadura, a origem, etc. Nós não temos conhecimento. O que nós temos é que o que se pode concluir, e com base nisso foi deferido o pedido. Ela preencheu os requisitos da lei que determinava o reconhecimento da morte e desaparecimento e pagava uma indenização simbólica. É o seguinte, quer dizer, ela permaneceu sob a custódia e vigilância do poder público por pelo menos o dia em que ela foi internada no hospital até o seu sepultamento. Ela esteve permanente, não há dúvida de que a sua internação foi objeto de monitoramento do regime militar e dos órgãos de repressão, e o seu sepultamento foi o tempo todo acompanhado por agentes. Aí, outra coisa que o senhor insiste muito, antes da reversão do caso, o senhor fala, não, se ela tivesse ateado fogo, a roupa, o corpo, teria queimado o cabelo. Então, o que leva a suspeitar que foi por líquido ou gás. Explica um pouquinho melhor essa tecnicalidade que é difícil para a gente entender. Na verdade, a queimadura pode ser provocada por várias circunstâncias, até a queimadura de sol, por exemplo. Quer dizer, se ela for uma exposição muito grande, ela causa queimaduras. Quer dizer, aquilo que a gente chama de bronzeamento, no fundo, é uma queimadura leve, certo? Se você então é comum você ver criança, sobretudo, a criança ficou no sol, teve uma insolação, acabou morrendo. Quer dizer, a queimadura ela causa problemas médicos que podem levar à morte. Existe a queimadura que a gente mais conhece, que é a queimadura por fogo. Esta é uma queimadura, por exemplo, que destrói cabelos, pelos, etc., chamuscamento. Por isso que um laudo, quando vai relatar
a ocorrência de uma queimadura, ele vai tentar identificar, e isso não é muito difícil, identificar de que forma essa queimadura se deu, tá certo? Se for por fogo, por exemplo, se ele tiver o cabelo queimado, essa é uma evidência de que foi por fogo. Agora, existe a queimadura por vapor, por exemplo, ela não destrói o cabelo, ela destrói a carne, o tecido. A queimadura por água tem um outro tipo, ela cria bolhas, tá certo? Quer dizer, ela cria outro tipo de reações no corpo do ser humano, que é perfeitamente identificável e é um papel básico de um médico legista esclarecer. Você morreu por queimaduras, as queimaduras têm tais e tais características. E depois, a queimadura também ela tem que ser descrita no laudo qual é o foco, tá certo? Ela tem um ponto central da onde ela se expande. Então, precisa se determinar, quer dizer, isso foi no rosto, foi no braço, etc. O laudo não responde a nenhum tipo de pergunta como esse. Sim. Então, o laudo sendo tão falsificado, tão alterado dos fatos, o que fez com que o senhor tivesse feito essa regressão para, assim, como então ela teria sido morta por, quer dizer, alguém tocou fogo nela? De que forma, com que... Não sabemos, não temos como saber o que... Mas tem alguma coisa que o senhor viu que estava completamente... que levou o senhor a fazer toda essa investigação pregressa, não foi isso? Sim. Existem várias maneiras de você investigar um caso. Por exemplo, nem sempre um crime tem testemunhas. Quer dizer, se você encontra um cadáver jogado ao mar, tá certo? Você pode... ninguém viu o que aconteceu, ninguém tem notícia do porquê daquela pessoa estar lá, etc. Mas você pode encontrar pistas, é o que a gente chama de prova indiciária, que não é a prova direta, testemunhal, em que você, por exemplo, vai concatenando um fato a outro, de tal maneira que você não tem uma testemunha, você não tem uma fotografia daquele crime, mas você pode imaginar o que aconteceu. Então, vamos imaginar, o corpo aparece no mar, você encontra uma testemunha que diz que ele entrou num barco 3 dias antes com determinada pessoa. Então, você começa a encontrar indícios do que pode ter acontecido. E, eventualmente, quando esses indícios são fortes, eles podem justificar até uma condenação criminal. No nosso caso, nós trabalhamos também com esse instrumental que faz parte da ordem jurídica de qualquer país, quer dizer, que é a prova indiciária, para tentar descobrir o que aconteceu. Nós não descobrimos o que aconteceu, mas todos os indícios demonstram o quê? Houve uma conspiração do poder público para ocultar o que aconteceu com a Neide. Por que houve isso? Certo? Eu não encontro nenhum outro tipo de motivo que não seja de natureza política, tá certo? É muito estranho, quer dizer, aquele primeiro relato, aquele extrato do DOPS dizer o seguinte: se você encontra uma pessoa que botou fogo e essa pessoa é identificada, vai aparecer o nome dela, etc. Já aparece com o codinome Lúcia. Tá certo? Quer dizer, e depois disso, ela tem um caderno em que a identifica como militante do Partido Comunista. Quer dizer, é óbvio que ela não tinha um caderno dizendo, eu sou militante do diário dela, tá certo? Sou militante do Partido Comunista naquela ruptura dos acontecimentos, tá certo? Aquilo o que era? Era para sinalizar, estamos com uma encrenca aqui, essa mulher pegou e todas as reações. Imagine o seguinte, vamos partir do mundo que isso fosse verdade. Encontramos uma militante queimada do Partido Comunista com um caderno que a indica como militante,
os senhores aí do Departamento de Ordem Política e Social e do DOI-CODE estão interessados? Não, não nos preocupa isso. Quer dizer, é óbvio que o DOI e o DOPS iam sair correndo para lá para saber o que aconteceu, tá certo? Quer dizer, então, chega até a ser ingênuo o tipo de registro burocrático que se faz para montar essa farsa. Entendi. Eu não consegui, quer dizer, a comissão não conseguiu dizer o que aconteceu, mas nós conseguimos dizer o que não aconteceu e conseguimos dizer que houve uma conspiração burocrática do Estado brasileiro para ocultar os motivos da morte dessa menina. E o que eu acho importante é que este é um caso que demonstra que existe muita coisa para ser descoberta e que existe muita pista que pode ser obtida. Nós tínhamos na comissão, tem gente aqui que pode dizer isso melhor do que a gente, nós não tínhamos poderes para nada. Então, tudo que a gente tinha que fazer com voluntarismo. E um voluntarismo muito... Então, por exemplo, eu vou no 28º DP pedir uma certidão, vou dar de cara com um delegado de polícia e com um escrivão, que vão estar olhando para mim assim, eu sou da comissão, como está? Deixa aí o seu pedido, eu vou ver, depois eu mando. Quer dizer, você não sabe, e a possibilidade de que aquele agente, primeiro, não tem nenhum interesse em atendê-lo, e se ele fosse um cara naquela época, em 96, 97, portanto, há 15, 18 anos atrás, quer dizer, você ainda tinha gente atuando no serviço público. Então, a gente navegava num mundo em que você pede a informação e você não sabe muito bem se você está alertando. Então, por exemplo, eu nunca usava a expressão Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos. Eu sou membro da comissão da lei número tal, entendeu? Porque, pelo menos, eu tinha uma chance de passar batido na história, entendeu? Chega no hospital, todo mundo arregala um olho desse tamanho, mas o que o senhor quer aqui? Faz tanto tempo. Eu falei, o senhor não tem livros? Porque aí eu me informei que tipo de livros que deve existir. Não mais nada, isso foi privatizado. Lembra acho que foi o Maluf que fez um processo, o PAS. Então, esse hospital passou a ser um hospital administrado pelo mundo privado, mas ele tinha um histórico de instituição pública. Aí chega lá, então, mas você não tem o livro de entrada? O livro de entrada tem. Então, é tudo muito complicado de você obter. Entendi. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que existem pistas que ainda poderiam ser descobertas em relação a esse caso. Entendi. Agora, com poderes, né, das comissões, eu me considero tremendamente esclarecido. E essa filha dela mora no Rio de Janeiro? Mora no Rio de Janeiro. Eu tive com ela uma vez, quando porque esse caso foi adquirindo uma dentro da comissão, quer dizer, eu envolvi a Comissão de Familiares no Rio de Janeiro, envolvi a Suzana, que estava me dando informações sobre o perito. Quer dizer, então, aquilo foi tomando corpo. E uma das estratégias que a gente adotou foi o seguinte, eu passei essa informação para um jornalista da Folha, que, obviamente, se interessou pelo caso como um caso até então desconhecido. O que eu queria é que o jornalista tomasse, já que eu não tinha poder de intimação, fosse entrevistar as pessoas, tá certo? E aí ele foi entrevistar o delegado, que fez os dois pedidos de laudo, e um deles dizendo que a causa de morte era natural. A reação dele foi de espanto. Falou assim, eu fiz isso? Eu não sou, só se eu fosse doido, tá certo, que eu iria fazer isso, entendeu? Então, aquilo também revelava... então, por exemplo, essa matéria de jornal, que está juntada aqui, quer dizer, ela também traz elementos. E, diante disso, diante dessas circunstâncias, a filha compareceu em Brasília para assistir ali a decisão da comissão, etc. Então, foi a única vez que nós tivemos contato com ela. Deputado João Paulo Rilo, gostaria, não? Então, o Ivan Amelinha, não sei se as pessoas que estão assistindo o depoimento podiam
fazer mais algumas perguntas. Com a palavra, Ivan Seixas. A cópia desse documento pode... Nós podemos tirar uma cópia? Eu posso mandar para vocês? Pode, né? Tá, eu faço... eu tiro um xerox, porque ele tem uma faixa grudando aqui, eu tenho medo de... Ah, tá bom. E eu tiro o xerox e mando. Essa notícia... Essa é a cópia do processo inteiro. Ah, tá bom. Tá? Ivan. O mais importante nesse caso é a ligação da Neide com Irã Lima Pereira, né? A história do Irã, documentalmente, a gente tem provas de que a repressão sabia, inclusive, o nome que ele usava, que era José Vanildo da Silva, se não me engano, dos Santos, e tem documentos dele numa conta bancária que eles sacam dinheiro. As conversas dos agentes, como o Marival, por exemplo, ele fala que tinham roubado o dinheiro da gráfica do PCB, que estava com o Irã. Depois, segundo o Marival, no depoimento que ele prestou a nós, entra o José Montenegro de Lima, se não me engano. Eles sacam depois da prisão. Então, é isso. O que o Marival fala é que roubaram o dinheiro do Irã, que era da gráfica, entra no lugar se não me engano, José Montenegro de Lima, que também roubam o dinheiro do José Montenegro de Lima, que era da gráfica. No caso específico do Irã Lima Pereira, o extrato bancário que tem nos documentos mostram que a conta de José Vanildo dos Santos, que era o nome que usava Irã Lima Pereira, foi sacado, acho que 5, 6 dias depois da prisão do Irã. Ou seja, eles roubaram o dinheiro do Irã, que estava na conta de José Vanildo, depois do desaparecimento. O mais lógico que essa busca perfeita que o doutor Luiz Francisco fez é que o que tem acontecido é que ela estava denunciando, ou ela estava sendo uma pessoa importante para elucidar o desaparecimento do Irã. E aí queimaram o arquivo. Mataram porque não conseguiram tirar informação ou qualquer coisa assim. Para nós é espantoso a gente não ter sabido dessa morte, né, na época, porque passou completamente batido. A gente não tinha essa informação. Mas quando há o pedido e que o Luiz Francisco faz essa busca, nos acende essa informação. A ligação muito próxima dela com o Irã, porque ela cuidava da gráfica junto com ele, e o assalto que eles fazem à conta do José Vanildo, que era o nome que o Irã usava e que era a conta que era a conta da gráfica do PCB. Não era a conta pessoal dele, mas e sim da gráfica. E tem uma coisa curiosa. Doutor Luiz Francisco. Tem um detalhe curioso, quer dizer, o Irã desaparece no começo do ano, ela é presa em fevereiro, mandada para o Rio, depois é solta. Em agosto, existe num dos relatórios, existe uma suposta divergência entre o que ela diz e aquilo que um outro militante diz. Isso. Entendeu? Quer dizer, então, isso mostra que ela ainda estava... Ainda era fonte de informação. Ela era ou fonte de informação ou fonte de contradição. Né? Entendeu? Quer dizer, existe essa... que vai aproximando o momento. Depois, logo em seguida, tem o Herzog, quer dizer... Daí é o interesse do DOI-CODE em manter a vigilância sobre ela e o controle total. Se você pegar os relatórios, ela já faz parte ela faz parte, a fotografia dela está aqui dentro de um conjunto de diversos Neide Alves dos Santos. Quer dizer, ele está aqui, encaminhado ao DOI do Exército, a 14 do Rio de Janeiro, em fevereiro de 75. Então, todas as informações vão se encaixando. E aqui tem um dado curioso, que colocam ela como caixa operadora. E eu não sei se isso era uma profissão na época, quer dizer, ser operadora de caixa,
Mas, curiosamente, ela arruma um emprego de caixa pouco antes de morrer. Então, você vai vendo que tudo vai coincidindo com as informações, né? Ivan, esclarece um pouco melhor. Quer dizer, o fato dela ter sido presa e saído, os caras não estavam convencidos que a prisão dela, tudo que ela saberia, eles não tinham conseguido extrair. Por isso, ela tinha que ser presa de novo para um repique, para ver se ainda ela tinha mais informações que não estavam suficientemente claras, é isso? De outras pessoas. Porque, assim, aparentemente, ela era uma senhora que trabalhava ou na gráfica ou na casa do Irã, que não tinha militância e tal, e ela foi presa pela proximidade. Aí, quando ela sai, os caras acham que ela sabia mais coisa. E você que tem essa experiência, tenta reconstruir essa história. E a contradição com outro militante, o senhor falou depois. Eu posso até identificá-la aqui. Deixa eu ver se eu acho essa menção. Quer ir falando? O mais provável é que ela ainda tinha uma participação e eles seguiam a Neide, queriam que ela levasse a outros militantes ou a outros esquemas, porque as informações que o Irã poderia ter fornecido a eles, ao que tudo indica, não forneceu. Então, ela, por ser ligada a ele, a chance de estarem seguindo para levar outros militantes a outros esquemas, e eles tinham um interesse muito grande, era em esquema de dinheiro, que era o que eles queriam era saquear, né, porque era a parte não declarada que eles saqueavam e ficavam com o botim, provavelmente ficaram com ela sob controle durante o tempo, que ela vai para o Rio, que ela volta para São Paulo, e, ao final, terem matado a Neide por um motivo muito óbvio, né? Não tem mais o que fazer, então vamos queimar, porque ela não vai levar ninguém. A história da queimadura, né, queimar cabelo, a chance deles terem usado maçarico, ácido, qualquer coisa assim, é muito grande. E o Pércio José Ribeiro Carneiro, que é o que assina o laudo, ele é um cara que fez vários laudos, inclusive do meu pai, e é um cara que foi cassado exatamente por isso, porque ele fornecia laudos falsos. Agora, o detalhamento desse laudo, essa coisa toda que poderia elucidar, não está lá. Está queimadura, simplesmente. Queimadura não quer dizer absolutamente nada, né? Claro. E você pode ter, quer dizer, são várias hipóteses. Ela pode ter morrido na tortura, e aí falou, estamos com esse problema, o que vamos fazer? Vamos simular mais um suicídio pendurado na janela? Não, vamos botar fogo, vamos levar a pessoa para fora. Quer dizer, você pode ter várias hipóteses de encaminhamento Na Comissão de Mortos Desaparecidos tem, pelo menos, acho que mais 2 casos. A Natália e não lembro mais quem, que matam e queimam, né? A Natália foi queimada na região genital, por exemplo, que era nitidamente tortura, né? Não. Ela é transportada por 2 pessoas ignoradas, que não faz o menor sentido. Hã? Não. Segundo a versão oficial, e aí a versão oficial, ela não está relatada, quer dizer, a versão oficial qual é? A versão que você consegue reunir pelo que a própria família conta que disseram a eles e por alguns documentos que existem no processo. Ela teria, segundo a família, tentado se suicidar ateando fogo ao próprio corpo em praça pública. E, em virtude disso, foi atendida por carro da PM que socorreu, como é normal acontecer. Não há identificação do carro. Não há identificação até. Mas tem gente que fala que foi levada por 2 amigas e que não se identificaram, entendeu? Então, tem essas coisas. Mas, olha, existe um documento de outubro desse mesmo ano, em que é um setor de análise de operações e informações do DOPS.
E ele faz uma análise do depoimento do Og Pozzoli, que teria sido preso também em janeiro. Então, ele esteve detido no DOI-CODE em 20 ou 21 de janeiro, com a finalidade de esclarecer suas ligações com o Irã, o qual conheceu pelo codinome de José Vanildo de Oliveira Almeida. No DOI, esclareceu ter sido avalista de um contrato de locação para o iludido subversivo, a pedido do engenheiro civil Otacílio, blá, blá, blá. Em 7 ou 6 e 8 de outubro do ano de 1975, portanto, estamos 3 meses antes dos fatos, esteve novamente no DOI, ele, Og, para esclarecer as informações de Neide Alves dos Santos, que alegava que o epigrafado era quem financiava as viagens do subversivo em tela para o exterior. Aí declarou residir na Duque de Caxias, Santa Efigênia, etc, etc, etc. Então, este é um documento que mostra que Neide continuava sendo objeto monitorado. Aqui, ó, 7 ou 8 de outubro. Deve ser do Marivaldo. Não, não está assinado. É do setor de análise. Não está assinado. É da análise. Embora tenha o carimbo do DOPS, mas é o setor de análise da UBAN. Pode ser Marivaldo. Está aqui, só em DOPS DOS. Tá bom. Bom, mais alguém? Crimeia, no microfone. Senta, pode sentar. Não quero sentar, não. Eu quero pedir à comissão... Aqui tem imagem, Crimeia, por favor. Aí de lado ninguém te vê, por favor, senta. Não, te vê em qualquer lugar, mas é melhor você falar de frente. Eu queria pedir à comissão para tentar modificar esse atestado de óbito, sabe? É muito estranho. Eu acho que a família merece, a sociedade brasileira merece um esclarecimento melhor sobre essas coisas estranhas que acontecem. Era isso que eu queria pedir. Só um esclarecimento. A certidão de óbito da Neide... então, tá. Atestado de óbito firmado por Dr. Pércio Carneiro, legista, que deu como causa de morte e doença, aspas, queimaduras generalizadas. Ponto. É isso que eu... Atestado de óbito. Esse é o atestado de óbito. Bom dia, eu sou Maria Amélia de Almeida Teles, sou da Comissão da Verdade, e eu gostaria de reforçar esse pedido da Crimeia de buscar fazer uma retificação do atestado de óbito de forma a constar uma causa mortis mais próxima da verdade, né? E que esclarecesse um pouco as circunstâncias dessa morte. Mas esse pedido ele se estende aos demais mortos e desaparecidos políticos que ainda não têm um atestado de óbito adequado às condições, um atestado de óbito verdadeiro, de acordo com as condições reais em que eles foram mortos ou desaparecidos, né? E isso tem sido um problema, viu, doutor Luiz? Isso tem sido um problema que nós constatamos na própria comissão. Houve o caso aqui da Rosana Momente, filha do desaparecido político Orlando Momente, desaparecido no Araguaia, que o atestado de óbito dele, como ele faz parte da Lei 9.140, naquele anexo 1, ele é os 136 nomes do anexo 1, então, está escrito no atestado de óbito que ele morreu conforme a Lei 9.140, não dando sequer o dia em que ele foi morto. E isso, né, o senhor que é da área, área jurídica, o senhor entende qual o problema
que você tem, você explicar que seu pai foi morto, conforme a Lei 9.140, para o Instituto Nacional da Previdência da Seguridade Social, o INSS, que é o caso dela. Então, é uma dificuldade. Bom, mas até nesse caso da Rosana Momenti, eu vou sugerir de forma explícita aqui que tem que ter um ofício dessa comissão para a Comissão da Anistia para resolver esse problema, porque a Comissão da Anistia conhece essa história, então devia resolver esse problema. A Comissão da Anistia conhece a Lei 9.140, sabe que na Lei 1940 tem o anexo 1, que tem os 136 nomes de desaparecidos políticos, para poder resolver esse problema da pensão, que é um problema que essa família está mal economicamente. Mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui e agradecer muito ao doutor Luiz, agradecer por ter feito este trabalho. Eu não conheço seu trabalho, eu conheço este trabalho. Mas, por esse trabalho, eu imagino que todo trabalho que o senhor faça é muito competente, é de muita qualidade. Mas este trabalho que o senhor fez aqui, trazendo a história da Neide Alves dos Santos para a história do Brasil, o senhor trouxe. Essa mulher participou da resistência, participou da luta contra a ditadura, que ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. A própria família tinha dúvida, né? A família não era articulada e tinha dúvida. Então, se não fosse o seu trabalho investigativo, com essa seriedade, com essa qualidade, com esse empenho, jamais ela constaria hoje dessa história, né? Porque a Comissão da Verdade tem um dever de escrever a história do Brasil, também. Tem um dever. E a sua contribuição para a história do Brasil não pode ser ignorada, principalmente por nós, familiares, que nós estamos há 40 anos nessa luta e nós só conhecemos o caso foi através da sua investigação. Foi através a lei, ela sinalizou uma abertura para a sociedade, porque a família se encorajou em buscar informação, porque ela ouviu falar de uma lei. Agora tem uma lei de desaparecido político. Quem sabe se minha mãe não é uma desaparecida política? Porque ela era ligada ao Irã de Lima Pereira, que é um desaparecido político, dirigente comunista, que é famoso. O caso do Irã é famoso. E eu acredito até que a Neide tenha sido morta, não é só porque ela não era mais fonte de informação, não. Acho que ela incomodava a presença dela. Ela deve ter sido testemunha de como desapareceu o Irã de Lima Pereira, porque isto ainda é um ponto de interrogação nas nossas investigações a respeito das circunstâncias em que desapareceram aqueles 11 dirigentes do Partidão. Foram 11 dirigentes, né? E foi no momento em que eles não tinham mais nem como justificar que tinha aí guerrilheiros armados, porque não havia mais guerrilha e, ainda mais, eles nunca participaram da guerrilha. O Partidão tinha como posição política não participar da guerrilha. Portanto, nós tínhamos... nós temos muita dificuldade em conhecer essa história. E talvez a Neide fosse uma pessoa que fosse elucidar essa história. Para mim, eles queimaram também, não foi só a fonte de informação, ou ela deixou de ser fonte. Ela era uma pessoa que ela ia cobrar, ela ia fazer parte do nosso movimento, eu acho. Eu vejo assim, que ela ia fazer parte do nosso movimento, ela ia cobrar onde estão os desaparecidos políticos, onde está o Irã de Lima Pereira. Ela ia cobrar. Então, ela era uma pessoa perigosa, ela passou a ser uma pessoa perigosa, mais ainda, porque ela já tinha sido presa e torturada, porque consta aí nesses documentos, né, que você fez a leitura. Então, eu vejo o seguinte, o trabalho que... Vamos chamar de senhor, né? Que o senhor, não, de você, do Chico. Então, tá bom. O trabalho que o Chico fez para a história do Brasil, ele não pode se encerrar aqui nessa Comissão da Verdade. Ele tem que ir mais.
Ele tem que sair para fora. Não acho justo que um trabalho que foi feito em 1997 fique nos anais da história da Assembleia, nos anais da história do Brasil. Não, ele tem que ir para a universidade, ele tem que ir lá para a escola de direito. No direito penal tem que dar essa aula. Como é que você faz a investigação? Porque você aqui deu todos os passos. O que é essa aula de criminologia? O que você pegou um fato e você foi mostrando como esse fato, tal qual foi contado, não era bem assim. Você buscou elementos na história, no contexto político da época, você buscou a documentação produzida pela polícia ou não produzida, ou como ela foi produzida. Então, eu acho que um material desse, eu acho que essa audiência de hoje, todo o trabalho aqui é voltado para a sociedade. Nós queremos uma sociedade cada vez mais consciente, mais participativa, mais democrática. E esse trabalho tem que ir. Dessa audiência de hoje, minha sugestão é essa, porque isso aqui é um manualzinho de direito penal num determinado contexto histórico que, infelizmente, ainda se repete. Se repete com outra cara, com outros atores, mas se repete essa história. E nós não queremos que ela for, né? Nós queremos erradicar essa prática da tortura, do extermínio, do desaparecimento forçado. No entanto, ela ainda acontece. Então, eu acho que seu material... Eu sou da Comissão de Familiares, que você me conhece, né? Da Comissão de Familiares. Hoje eu estou aqui na Comissão da Verdade. Mas eu, Crimeia, Ivan, Suzana, nós que acompanhamos aquele trabalho lá da comissão, na época que você era integrante, eu acho que esse trabalho aqui merece um destaque, trazer uma mulher. E você foi extremamente generoso, porque ainda no Brasil, e as próprias comissões ainda perpassa aquela discriminação de classe social. Quem tem desaparecido VIP, infelizmente, ainda tem. Quer dizer, são 437 nomes, mas tem uns que são lembrados e outros não. Você pegou... A Neide é uma mulher muito simples, é de uma família pobre, e você pegou esse caso e trouxe para a vida, sabe? A Neide hoje vive entre nós. Hoje nós conhecemos a Neide, né? Hoje a gente tem até um rosto, ela tem uma foto, né? Então, eu queria dar esse depoimento a você, assim, pela nossa gratidão mesmo. E eu queria que tivesse pelo menos uns 10 igual você, para poder fazer essa investigação. Porque, se cada caso desse fosse investigado dessa forma, nós íamos escrever uma outra história para esse Brasil, e que é necessário trazer a verdade. Isso aqui é a Comissão da Verdade, nós temos que trazer a verdade. Entendeu? Você trouxe a verdade dos fatos. Então, é muito grata a você. Muito obrigada. Enfim, quero registrar a honra, o agradecimento de estar aqui. Eu não fiz nada de extraordinário também. Quer dizer, eu acho que isso... aqui não tem nenhuma coisa que não poderia ser feita por outra pessoa. Isso é importante a gente saber. Eu acho que tem pistas, tem dificuldades. Eu ainda acho que existem caminhos a ser percorridos para encontrar... não digo resolver o problema, quer dizer, não sei se nós vamos conseguir um dia saber exatamente o que aconteceu com a Neide, dependeria de alguém chegar e contar o que aconteceu. Mas, em relação a outros casos, você pode aproximar um pouco, não digo encontrar a verdade, mas aproximar a versão da verdade. Então, acho que isso seria muito importante. Parabéns. A Melinha, antes de começar a sessão, falou, aproveita, pedi para ele vir dar uma força aqui no coisa. Você viu que esse elogio não foi tão assim.
Brincadeira. Então, deputado João Paulo Rilo é membro, o presidente da Comissão de Educação agora, né? Ainda não? Ah, não foi ainda não. Vai ser membro do Conselho da TV Cultura. O doutor Luiz é do Conselho da TV Cultura. Então, doutor Luiz, o último pedido que a gente faz para o senhor é ver se a TV Cultura melhora, cobre um pouco mais a Comissão da Verdade. Não tem coberta? Não, nem para pegar as imagens da TV Assembleia. Por isso que nós estamos apostando muito na nova... Esperamos que vai haver uma nova administração lá na casa que valorize tanto a Assembleia como a casa, né? Ontem nós conseguimos... Bom, o outro lado da morte do Vladimir Herzog, né, que vai vir a público, e a gente leu o pronunciamento do Vadi Elu e do Zé Maria Marinho, à época, condenando a TV Cultura. Então, acho que a TV Cultura, nesse momento tão importante, tem que fazer jus à memória desse pessoal do PCB que deu a vida. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor João Paulo Rilo. Obrigado a todos. A sessão está encerrada. Muito obrigado. Deputado, prazer. Maravilhoso. Sim. Estou cedendo alguma coisa aqui, não? Direito de usar. Nada, fica. Não, porque agora isso virou um negócio diferente.